Ok, gente, de novo, então, bom dia a todos que não estavam ainda com o áudio, né? Muito obrigado pela presença de todos nessa nossa capacitação. Hoje vamos falar de Berlim através do Júlio Membrado, que vocês já conhecem de outras apresentações. Obrigado, Júlio. Boa tarde aí na Europa, né? O Félix está aí com a gente também, nosso diretor lá da Trabax lá na Europa. Então, essa apresentação, eu vou comentar rapidamente isso, porque na apresentação de Paris, a semana passada, nós tivemos um comentário de que a gente não falou de hotéis e coisas assim. Então, essa apresentação não tem essa finalidade de mostrar hotel, e sim de mostrar o que a cidade tem de bonito, de bom, para que o seu passageiro, quando estiver lá, ele possa ter visto essa gravação, que vai ficar no nosso canal YouTube, você pode mostrar isso para ele a qualquer momento, para o seu passageiro, e para que ele tenha aquilo e aproveite o máximo a estada dele nessa belíssima cidade, belíssima capital da Alemanha, que tem muita história, muita coisa. Então, eu vou deixar o Félix dar um recado, e depois o Júlio entra para fazer essa apresentação, sempre muito boa para nós. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Leonardo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Brasil. Bom dia, Marcos, Júlio e todo o pessoal da Mundial que está aí no back office, né? Detrás de tudo. Efectivamente, Leonardo, a ideia de fazer as apresentações das cidades um dia a cidade X, é sempre dar uma ideia das questões complementares que o pessoal pode fazer depois de fazer o city tour habitual de um roteiro ou outro, tá? Não estamos, neste caso, fazendo a apresentação de hoteleria de um de outro lado, porque, logicamente, nós temos várias opções. A gente poderia passar por Berlim em um circuito tipo cidades imperiais, ou a gente poderia fazer somente estadia em Berlim, 4, 5, 6 dias, somente Berlim. Então, a ideia é pegar aquelas dicas e, contando com Júlio, não somente as dicas gerais, históricas, sino também, conhecendo ele vai nos fazer descobrir Berlim de uma forma muito diferente. Gastronomia, cine, história, anedotas, um pouco de tudo, tá? Logicamente, isto fica gravado no canal de YouTube, porém, será uma ferramenta de promoção e ferramenta de formação também para a gente ver que está assistindo, tá? Assim que, como o importante hoje é fazer a viagem virtual, Júlio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Tudo bem? Tudo bem. Vou compartilhar agora a tela, vou pôr o alarme para não falar demais. Você nunca fala demais, viu? Vá na frente. Então, como que eu faço aqui? Compartilhar. Berlim. Ok. Pronto, acho que já estou aqui. Bom dia de novo, Brasil. Vocês já me conhecem, então não vou perder muito tempo fazendo a apresentação minha. Vamos dedicar essa horinha próxima para falar de Berlim, se vocês acharem bom. Já falei com vocês de Marrocos, fizemos roteiro pela Espanha, Andaluzia, estivemos também em Viena, que já acho que ficou claro que Viena é uma grande capital imperial que vale a pena visitar. E no mesmo roteiro onde a gente visita Viena, que é esse da Europa do Leste, cidades imperiais, também temos 2 dias em Berlim. Então, se vocês me deixarem, eu vou tentar explicar o que é Berlim nessa próxima hora e por que vale a pena visitar a capital da Alemanha. Tem alguns motivos assim gerais que talvez façam com que vocês tenham curiosidade por visitar Berlim. Eu costumo dizer que, além de ser capital, é claro, do país mais poderoso da Europa, Berlim é o grande protagonista do século XX, né? Aqui aconteceram grandes batalhas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Aqui foi onde os nazistas tomaram o poder e começou, assim, essa terrível época que conhecemos como Holocausto e a Segunda Guerra Mundial. E também Berlim foi dividida, como todo mundo sabe, né, com esse muro terrível,
e essa separação entre os mundos capitalista e comunista. Mas hoje em dia Berlim já não é nada mais disso. Passaram 30 anos desde que o Muro de Berlim caiu e hoje a cidade tem o melhor dos dois mundos. Além disso, nos dá a impressão de ser uma grandíssima cidade. Não à toa vivem nela 3 milhões e meio de habitantes, o que a faz, se não me engano, a terceira ou quarta maior cidade da União Europeia. E como o Leonardo disse, tem uma história impressionante, uma história muito bonita, que muitos de nós já conhecemos, pelo menos essa história mais recente aí, mas também é uma cidade super moderna, como espero que vocês confiram com essa apresentação. De todo jeito, qualquer dúvida que vocês tiverem, hein? Depois a gente sempre tem uns minutinhos aí para resolver ou para responder perguntas, então, por favor, façam aquelas perguntas que vocês considerarem. Bem, vamos entrar já em Berlim. Vou tentar fazer uma visita histórica, porque acho que é o jeito correto de se aproximar a Berlim. Nosso roteiro, às vezes, começa, inclusive, esse que a gente está fazendo de mercadinhos de Natal para fim de ano, vai começar em Berlim, e esse roteiro de cidades do leste muitas vezes começa lá. É uma cidade que eu recomendo pegar alguma noite pré-tour, para quem quiser visitar com mais detalhe alguns dos monumentos, alguns museus e palácios, igrejas e outras coisas que eu vou comentar nessa apresentação, porque nós temos 2 dias em Berlim, geralmente nos nossos roteiros, que é suficiente para ter uma ideia geral da cidade, mas quem quiser aprofundar vai ter que pegar uns dias mais, hein? Esse é o mapa de Berlim hoje em dia. Estão representados aí todos os bairros atuais da cidade e não sei se dá para reparar direito, mas vocês talvez estão vendo a quantidade de água que tem nesse mapa, sobretudo os rios Spree e o rio Havel, são os 2 rios de Berlim. Eles vão parar lá no rio Elbe, um pouquinho mais ao norte, e é uma cidade enorme, não só em população, como eu disse, também em tamanho, é 9 vezes o tamanho de Paris, com uma população parecida, ou seja, tem muitíssimo espaço em Berlim. É por isso que em Berlim, 40% do território, 40% da cidade é formado por áreas verdes, parques, rios, lagoas, e nos dá a impressão de que, apesar de ser uma grandíssima cidade, a gente está, às vezes, numa pequena vila no interior de um país, e é muito, muito tranquila, o povo lá se movimenta em bicicleta, etc. Para vocês fazerem uma ideia, até o século XIII, mais ou menos, Berlim não existe como cidade, ou seja, é uma cidade bem moderna, né? Dentro da Europa, é claro. Dentro da Europa e na própria Alemanha temos cidades com 2.000 anos de história, como a própria Colônia, ou até de 4.000, como Marselha, na França. Berlim só sabemos que começa a existir no século XIII. Até então era um pantanal quase inabitável e, de fato, aí a gente está vendo na amostra, hoje em dia continua sendo um grande pantanal. O nome Berlim parece que vem mesmo da palavra berla, que quer dizer isso mesmo, pantanal. Temos alguma prova disso em toda a cidade. É uma cidade que tem mais canais que Amsterdã e Veneza juntas. São 180 quilômetros de águas. Temos 1.700 pontes, que é muito mais do que Veneza tem, ou seja, Berlim também é uma cidade que vale a pena atravessar seus canais em barquinho. Temos o rio Spree, que está por tudo quanto é lugar, e de fato, quando se faz qualquer obra em Berlim, é preciso primeiro tirar as águas. Então, a cidade, que é sempre cheia de obras, dizem que Berlim é bonita, mas o dia que eles acharem o tesouro vai ser muito mais bonita, porque eles sempre estão fazendo obra e levantando o chão. E sempre tem essas tuberias aí de cores diferentes, rosa, azul, para dar mais alegria, mas é sempre para tirar a água que tem no chão e levar lá para o rio Spree. Ou seja, vocês já estão vendo que Berlim é mesmo sendo uma grande cidade, uma cidade que continua conectada com a natureza de algum jeito. Mas que saibam, tem uma teoria que diz que Berlim é Berla, Pantanal, outra que diz que Berlim tem a mesma raiz que urso em inglês, em alemão, Beer. Aí vocês estão vendo, esse é o escudo de Berlim, à esquerda vocês estão vendo o primeiro rei de Brandemburgo, que é o estado que havia antes da Alemanha, que era Alberto o Urso.
E hoje em dia a gente vê os ursos como os animais típicos de Berlim, apesar de que hoje não há ursos de verdade, mas a gente vai ver esses buddy bears em toda a cidade. É um jeito muito simpático de se aproximar a Berlim. Esses ursos estão em tudo quanto é lugar, com cores diferentes, às vezes eles fazem viagens também, um deles aparece aqui em Madrid, na Torre Eiffel de Paris. Enfim, dizem, vocês vão encontrar os ursos por todo quanto é lugar, porque dizem que Berlim pode querer dizer terra dos ursos também. De todo jeito, sabemos que até o século XIII a cidade não tinha habitantes, não tinha população, mas numa pequena ilha natural formada no rio Spree, começou a haver uma pequena base militar, 5.000, 8.000 habitantes nessa ilha aí que vocês estão vendo no mapa à esquerda. E à direita vocês estão vendo a forma atual da ilha, aí onde, igual em Paris, onde começou a haver a população de Berlim. Essa ilha hoje é a Ilha dos Museus, não sei se alguém conhece Berlim, mas vale a pena, pelo menos, chegar nessa cidade que, apesar de ser muito recente, muito destruída ao longo do século XX, como ela não tem uma história muito antiga, o que os alemães fizeram foi roubar a história de outras nações. E nesses museus seja o Museu Velho, o Museu Novo, o Museu de Pérgamo, o Museu de História Alemã, a Galeria Nacional, vocês vão encontrar peças de arte e peças de cultura do mundo inteiro realmente impressionantes. Vale a pena pegar esse ticket de um dia e passar esse dia inteiro visitando museus de Berlim, sobretudo esses que estão nessa ilha que hoje a gente chama de Ilha dos Museus. Vocês vão encontrar peças incríveis dentro, por exemplo, um mercado romano inteiro, que é o de Mileto, mercado romano de Mileto, peças da cultura trojana, etrusca, ou até mesmo, aí vocês estão vendo nas imagens, o altar de Pérgamo, da cultura grega, cultura antiga grega, o busto de Nefertiti, essa deusa rainha egípcia, ou até mesmo a porta de estar da antiga Babilônia, vocês estão vendo aí na imagem, 3.500 anos de história, e a porta está lá, foi transportada peça a peça, desde o atual Iraque até o Museu de Pérgamo em Berlim. Ou na Galeria Nacional, quadros de Alberto Durero e da metade dos grandes artistas europeus. Aí eu pus, por exemplo, Franz Liszt tocando piano, mas quem gostar de pintura, quem gostar de arte, realmente Berlim é uma cidade que vale muitíssimo a pena. E na mesma Ilha dos Museus, no século XV, os reis de Brandemburgo vão estabelecer seu grande palácio, que vocês estão vendo na imagem, apesar de que foi destruído em várias ocasiões ao longo da história. Já podemos desfrutar de novo desse palácio, começando neste ano que foi reconstruído, do ano 2020. Aqui é onde vão ter, em Berlim, sua capital, os membros da dinastia dos Hohenzollern. Já falamos muito dos Habsburgo naquela apresentação de Viena. Eu já disse em várias ocasiões que esses Habsburgo foram os grandes reis, grandes poderosos da história da Europa, mas os Hohenzollern, que eram primeiro reis de Brandemburgo e depois reis de Prússia, e finalmente imperadores do Segundo Império Alemão, foram a grande família rival, não inimiga, mas sim rival dos Habsburgo. E eles dominavam todo o que a gente conhece hoje em dia como Alemanha, Polônia, Ucrânia, etc., os Hohenzollern. Então, vamos só entender isso, né? No século XV, eles vão fazer esse grande palácio na ilha que hoje chamamos de Ilha dos Museus, e lá começa esse grandíssimo crescimento da cidade de Berlim. Queria, antes de começar a caminhar pela história, dizer que é fundamental, muito importante saber que os judeus são parte da história da Alemanha, não é? Às vezes a gente acha que judeu não era alemão, ou que eram imigrantes, ou qualquer coisa que o Hitler dissesse, mas que saibam que ao longo desses anos todos, do século XV até aqui, os 5% mais ou menos da população alemã era judia. E Berlim é uma cidade onde a cultura, a arquitetura, a sociedade judia teve uma influência enorme.
que a gente pode ainda ver em lugares como a sinagoga, que não foi destruída no nazismo, porque era um edifício muito histórico, só foi destruída uma parte, ou o próprio bairro judeu, que vocês estão à direita, que hoje em dia é um bairro super moderno, de fato é um dos bairros que está na moda hoje em Berlim. Tudo isso, a história do povo judeu na Alemanha, que é uma história muito antiga e que eles eram alemães puros, vocês podem descobrir nesse museu que aparece aí embaixo à esquerda, que recomendo muito a visita também, que é o Museu de História Judia da Alemanha, em Berlim, que já na fachada vocês vão ver que está cheio de risco assim. Isso quer dizer que a história dos judeus foi interrompida várias vezes na Alemanha, mas apesar de tudo, hoje em dia continua havendo uma pequena população. Eles não desapareceram de tudo. Já tendo isso claro, que os judeus eram alemães e que participaram da história da Alemanha, vamos continuar. Houve no século XV, XVI, começou a construção desse grande Berlim. Eu já falei do palácio, outra das monumentos que ainda hoje temos, um dos grandes lugares de Berlim, é o Tiergarten, o Parque dos Animais, que é o parque particular onde os Hohenzollern iam, sobretudo, caçar, e que hoje em dia é aberto ao público, e é uma das mostras que temos de que o 40% da cidade de Berlim está feita de bosques, áreas verdes, lagoas, etc. E é super agradável. Nós, no roteiro que nós fazemos, sempre passamos por lá, fazemos alguma paradinha, algum passeio. E, como curiosidade, não é raro encontrar pessoas totalmente nuas, que é uma coisa também bastante frequente dessa cultura mais moderna alemã. Talvez por isso que se chama Parque dos Animais, não sei. Mas o caso é que vamos continuar com esse passeio pela história. Em 1539, já no século XVI, Brandemburgo, que era como se chamava o país, aquele então, dentro do primeiro Império Alemão, o país Brandemburgo, vai passar de ser católico a ser protestante. E nessa data começa a construção da grande igreja de Berlim, que também fica nessa ilha dos museus, que é a Berliner Dom. Apesar de chamá-la catedral, é uma igreja protestante. Os protestantes evangélicos não têm catedrais, não têm hierarquia eclesiástica, mas é um dos grandes monumentos de Berlim. Vocês estão vendo aí, estilo historicista, porque foi reconstruída várias vezes. Essa versão atual é de começo do século XX. Mas a Catedral Real, ou seja, a Igreja Católica principal da cidade de Berlim, é esse templo que mais bem parece um templo greco-latino, mas é a Catedral Católica da cidade, e a gente a encontra na Praça de Bebel, Bebelsplatz. E essa é uma das praças mais belas da cidade, fica também justo quando a gente sai da Ilha dos Museus, atravessa a ponte, começa uma grande avenida que eu vou falar dela agora, e a gente encontrará essa praça onde ficam a ópera da avenida e a faculdade de Humboldt, à esquerda. E no fundo vocês estão vendo aí a catedral. Bebelplatz é um dos pontos protagonistas do século XX, como eu falarei a continuação, mas vamos continuar no século XVI. Berlim, eu já disse, vira uma cidade protestante. E, como vocês estão vendo no mapa, no começo do 17, tem uma grandíssima conflito entre católicos e protestantes que vai motivar uma grande guerra, a Guerra dos 30 Anos. Dizem que foi uma guerra ainda mais terrível que as duas guerras que nós sofremos no século XX. E como essas duas, Berlim ficou bem no meio, não sei se dá para ver nesse mapa, bem no meio de vários estados. Né, que ela tem gente. Um já era inimigo de outros. O dela era que as crianças segurassem uma madeira na outra reunião que eu fiz. Então, Berlim ficou bem no meio dessa guerra que destruiu a cidade por completo, causou milhares e milhares de mortes, junto com a peste negra, que também data dessa época, mais ou menos, peste bubônica. Mas o que acontece com os alemães? Depois de uma grande guerra, depois de destruição, depois de as maiores calamidades que nós podemos imaginar, esses alemães, como eu costumo dizer, têm essa capacidade de renascer de suas cinzas igual uma ave fênix. Então, no século XVII, temos que, depois dessa guerra, o rei de Prússia descobre que Berlim deve ser uma cidade não fechada, não protestante, uma cidade não conservadora, senão tudo o contrário, uma cidade aberta, onde são admitidas várias ideologias, pensamentos políticos, religiões,
E temos dois grandes séculos para Berlim, finais do século XVII, século XVIII, onde é construída, entre outros grandes monumentos, essa praça que nós estamos vendo, que é a Praça Gendarmermarkt. Dizem que é a mais bela a praça mais bela da cidade. E nós estamos vendo a casa de concertos no meio, e dos dois lados, duas igrejas que parecem uma cópia uma da outra, que são a igreja francesa e a igreja alemã, que foram feitas para acolher minorias religiosas. Entre elas, os hugonotes, que eram protestantes franceses, foram condenados à morte na França, e os prussianos decidiram acolhê-los na cidade de Berlim. Então, temos uma cidade, Berlim, com monumentos religiosos que são protestantes, católicos, judeus. Inclusive, hoje temos várias mesquitas. Ou seja, essa tradição é tudo o contrário que a gente pode imaginar, às vezes, né? Porque essa é a cidade do nazismo, de várias guerras, mas não. Ao longo da história, Berlim foi uma cidade bastante aberta e bastante multicultural. Do século XVIII, nos deixou a grande avenida de Berlim. Nós temos o Champs-Élysées, em Paris, que todo mundo conhece, mas, para mim, Unter den Linden, que é a avenida essa, não tem nada a invejar, é belíssima em qualquer época do ano, sobretudo em Natal, como vocês estão vendo, e foi construída para conectar esse palácio que ficava na Ilha dos Museus, que nós falamos antes, com a Porta de Brandemburgo, como vocês estão vendo no quadro da esquerda. E essa era a ideia de fazer uma avenida aberta a todo mundo, que acolhesse os intelectuais dos principais lugares da Europa, minorias religiosas do mundo inteiro, enfim. Fiquem com a ideia de que o século XVIII foi um século das luzes para a cidade de Berlim, graças em parte também a esse governante Frederico II de Prússia. Eu já falei dele em alguma ocasião, porque ele, entre outras coisas, foi o que teve a ideia de obrigar os alemães a plantar batata, porque a gente naquele então não gostava de batata, mas esse foi um jeito de acabar com a fome na Europa, e de fato ele conseguiu, e hoje muitos pratos alemães são feitos com essa verdura. Frederico também é encarregado de embelecer, de fazer Berlim uma cidade ampla, como eu já disse, 9 vezes o tamanho de Paris, uma cidade verde, uma cidade aberta e cheia de palácios. E hoje em dia, apesar da destruição, das guerras, vários foram reconstruídos, e vocês, fazendo uma visita de Berlim, podem desfrutar, por exemplo, aí acima do Neues Palais, ou o famosíssimo Sanssouci, que são dois que nós costumamos ver nessa visita opcional que nós temos do Europac para visitar Potsdam. Potsdam é a cidade vizinha de Berlim, fica do outro lado do rio Havel, e era a cidade onde os reis moravam, né? Por isso temos vários palácios nessa cidade vizinha de Berlim, mas não deixa de ser a mesma cidade, hein? É só atravessar uma ponte, a gente chega em Potsdam. E dentro de Berlim nós temos abaixo à direita o Palácio de Charlottenburgo. Ou seja, além desse Palácio Real da Ilha dos Museus, eles começam a construir vários e vários palácios. Mas se o século XVIII nos deixou um grande monumento que ainda hoje podemos desfrutar, curtir, é a Porta de Brandemburgo. A Porta de Brandemburgo foi construída a finais do século XVIII. Fica esse monumento que vocês estão vendo aí, com a quadriga romana acima, e foi feita no lugar onde antigamente ficava a muralha de Berlim, e era uma das portas defensivas, né, para defesa da cidade. A porta fica à frente desse parque dos animais, Tiergarten, que eu falei para vocês, e nos dá a bem-vinda ao centro histórico da cidade. Antigamente, só os reis tinham direito a passar, os reis e a família do rei tinham direito a passar por embaixo da porta. Hoje em dia todo mundo pode. E, entre outros, foi copiada, baseada na cultura greco-latina, mas, entre outros, Napoleão esteve apaixonado com essa porta, e essa quadrilha foi levada a Paris na invasão napoleônica. É a grande monumento representativo de Berlim, igual a Torre Eiffel ou o Coliseu para Roma. Aí vocês estão vendo no atardecer e a Porta de Brandemburgo à noite, no final dessa avenida Unter den Linden, e nos dando a bem-vinda ao Tiergarten. Aí vocês estão vendo esse imperador Napoleão, que foi encarregado, né, entrando em Berlim, ele acabou com esse primeiro império alemão,
Prússia era parte do primeiro Império Alemão, junto com outros países como Áustria, Sachsen ou Boêmia, Hungria. Napoleão, com a conquista de Berlim, conquista de Viena, conseguiu acabar com esse primeiro Império Alemão no começo do século XIX. Para humilhar os alemães, ele entrou por baixo da porta de Brandemburgo, que era um direito reservado só aos reis. E aqui começa o século XIX, onde Prússia vai ser protagonista, porque depois da queda de Napoleão, os Hohenzollern vão ganhar poder a respeito dos Habsburgo na Áustria, e vai começar a construção do que chamamos Segundo Império Alemão, que foi... O Segundo Império Alemão vai durar oficialmente de 1870 a 1914, mas antes de 1870, os prussianos foram ganhando poder, graças, sobretudo, a essas duas figuras que vocês estão vendo abaixo à direita, o rei Guilherme e o chanceler Otto von Bismarck. Graças a eles, o século XIX para Berlim foi um grande século, também como tinha sido já o XVIII, com essa interrupção do Napoleão, e temos grandes monumentos ainda hoje, entre eles a Universidade de Humboldt, que vocês estão vendo aí, ou a Coluna da Vitória, com essa deusa Vitória acima. Para comemorar cada nível dessa coluna, comemora a vitória sobre alguma potência estrangeira. Áustria, França, Dinamarca, e a última delas o Hitler já tinha construído achando que ia ganhar a Segunda Guerra Mundial, mas graças a Deus não foi assim. Outro palácio dessa época que nós podemos visitar é o Bellevue, que vocês estão vendo abaixo à esquerda, que hoje em dia é a sede, a residência oficial do presidente da Alemanha. O presidente da Alemanha não é Angela Merkel, hein? Angela Merkel é chanceler, essa é a residência dela. Lembra um pouquinho as que a gente vê em Brasília, do Niemeyer, é porque é um edifício bem moderno, né? A sede da chanceleria. O presidente é Frank-Walter Steinmeier. Angela Merkel seria a primeira-ministra, chanceler, mas ela decidiu não morar aqui. Nós, na visita que fazemos de Berlim, sempre passamos na frente do prédio dela. Ela mora num apartamento nesse prédio amarelo, com seu marido, que é químico de partículas, químico quântico, e é numa casa bem humilde, né, para alguém que é líder da maior potência europeia. Talvez por isso a Alemanha seja um país rico, não sei. O caso é que, finais do século XIX, começos do século XX, é uma grande época para Berlim, porque é a capital do Segundo Império Alemão, e dessa data é a construção de outro dos grandes monumentos da cidade, que é a Porta de Brandemburgo é o Reichstag, ou seja, o Parlamento Imperial é outro. Vocês estão vendo aí na sua forma atual, o Reichstag. Originalmente essa cúpula não existia, mas aí vocês estão vendo o Parlamento Alemão, que hoje é chamado de Bundestag. Não é o Parlamento do Império, é o Parlamento do Povo hoje em dia, mas foi construído finais do século XIX, época do Segundo Império Alemão. Vai ser grande protagonista da história do século XX. Hitler inventou aqui um suposto incêndio provocado pelos comunistas para usá-lo para dar um golpe de Estado, dizer se acabou a democracia porque a oposição não quer democracia alguma. Depois disso, numa nova época, se pensou o que é que vamos fazer com esse edifício que foi símbolo do poder do nazismo. Vamos destruí-lo, deixá-lo como está, fazer o quê? E decidiram fazer o parlamento alemão com essa nova cúpula de cristal de Norman Foster, que, por sinal, a gente pode subir lá, hein? Com o tempo, a visita é gratuita, subir lá, ver os deputados por baixo de nossos pés, ver as vistas de Berlim desde lá, é só simplesmente se cadastrar num site, né? Só se as coisas mudaram muito, não é mais assim depois do coronavírus, não sei, vamos ver. E dessa época do Segundo Império Alemão, começo do século XX, é o grande sistema de transporte público que ainda hoje curtimos nessa grande cidade, apesar de que a gente pode andar de bicicleta por lá e para cá, porque Berlim é planinho, planinho, e é muito agradável, está cheio de árvores, vocês já viram, é uma cidade feita para andar de bicicleta. Transporte público é super simples para nossos turistas.
o que mais vale a pena é pegar um ticket, o Farbahn, eu não sei como falar, Fahrkarte em português, é um ticket para entrar no metrô ou no ônibus ou no tramway, vale para no bondinho, vale para tudo. Um dia custa tipo 9 euros, um pouquinho menos de 9 euros, a gente pode pegar qualquer um. O sistema é metrô, que vai por baixo, é chamado de U-Bahn. Vocês estão vendo o metrô aí acima à direita, com a letra U. Tem o ônibus também, um ônibus público, o número 100, sobretudo, esse que vocês estão vendo aí, passa pelo centro todo, pelos principais monumentos do Centro Histórico de Berlim. E temos o S-Bahn, que é o metrô de superfície, que ele vai passando por cima, e as vistas da cidade são bem bonitas desde lá. Então, na combinação desses três, temos qualquer parte da cidade está conectada. De fato, nossos hotéis em Berlim, seja um que a gente usa uma de cada 4 vezes ou o outro que a gente usa frequentemente, o Hampton by Hilton, os dois ficam muito pertinhos de uma parada do ônibus 100. Eu acho que é o melhor jeito de conhecer Berlim, né? Porque é um número fácil de lembrar e ele vai parar na Ilha dos Museus, na Porta de Brandenburgo, na Avenida Unter den Linden, no Zoológico de Berlim, enfim, ele para em todos os lugares do centro, mas é muito fácil e nós temos que agradecer esse sistema de transportes tão bom ao Segundo Império Alemão, começos do século XX. Mas vocês sabem, né? Chega um momento que os alemães têm quase de tudo, inclusive é um sistema, vamos falar, sistema de trens bastante bom, tem várias estações de trem em Berlim, do lado do nosso hotel costumamos ter a do leste, tem a Hauptbahnhof, a estação principal, e de Berlim a gente pode chegar em qualquer outro país do centro da Europa bem rápido, fica a 60 quilômetros da fronteira com Polônia, 180 da fronteira com República Tcheca, 190 do Mar Báltico e da Dinamarca, 300 e poucos de Amsterdã, enfim, de Holanda e Bélgica, enfim, é uma cidade que fica bem no coração do centro europeu, e tem várias estações de trem, ou seja, é muito fácil viajar para e desde Berlim. E tudo isso, como eu digo, numa época que foi, segundo o Império Alemão, uns anos de muito poder para a Alemanha, mas sempre a Alemanha chega a um ponto que eles consideram que são super poderosos e decidem conquistar outros povos, entrar em guerras para conseguir novos territórios. Então, esse foi o caso do Segundo Império Alemão. Havia unanimidade, desde a esquerda até a direita, desde os que apoiavam o rei até os republicanos, que a Alemanha deveria entrar na Primeira Guerra Mundial. O Segundo Império Alemão deveria entrar, ganhar essa guerra e conquistar, entre outros, República Tcheca, Polônia, Holanda. Eles estavam convencidos de que a Primeira Guerra Mundial ia ser fácil de vencer, mas não foi assim. E vocês estão vendo esse mapa de como ficou a Alemanha, né? Ficou dividida, esse pedacinho que a gente conhece hoje como Kaliningrado separado, parte da Prússia foi entregue à Polônia, e, enfim, foi um caos a Primeira Guerra Mundial, e chegou a República de Weimar, até o ano 33, fim da Primeira Guerra Mundial 18, ano 33 é o ano que o Hitler chega ao poder. Nesse meio, a Alemanha vai sofrer uma grandíssima crise, porque franceses, americanos, russos vão fazer com que os alemães paguem por absolutamente todos os estragos da Primeira Guerra Mundial no Tratado de Versailles. Mas, mesmo assim, apesar da crise econômica, esses anos 20 fazem a Alemanha um centro cultural da Europa, por assim dizer, né? Uma grande cidade onde viveram, nessa época, grandes pensadores e cientistas como Albert Einstein, ou Walter Gropius, que é o criador desse estilo arquitetônico que conhecemos como Bauhaus, ou Bertolt Brecht, esse grande dramaturgo alemão, Bertolt Brecht, e entre outros, ou seja, Berlim vai virando uma grande capital cultural, e dessa data temos várias óperas, é uma das poucas cidades do mundo com 3 óperas diferentes, vários teatros, os museus são construídos ou renovados, agora vocês estão vendo de novo um novo museu, e grandes movimentos, luta obreira, Partido Comunista, Rosa Luxemburgo, movimentação em favor das mulheres, enfim, Berlim vira uma cidade bastante dinâmica, bastante aberta, como costuma ser ao longo da história, até que chega a eleição de 1932 e o Partido Nazista, com o apoio do Partido Conservador, ganha as eleições
e passa Adolf Hitler a ser chanceler da Alemanha. Apesar de ter apoio minoritário na cidade de Berlim, vocês já estão vendo aí a porta de Brandenburgo com a swastika, Hitler dando seus grandes discursos já na cidade de Berlim, e com essa queima do Reichstag, que eu comentei antes, começa a ditadura nazista. E temos também vários monumentos dessa época na cidade de Berlim, que são bem curiosos, na verdade, porque os nazistas gostavam de fazer grandes construções, na minha opinião, não muito bonitas, usavam muito concreto, muito cinzas, mas temos hoje em dia algumas coisas que sobreviveram daquela época. Hitler não gostava nada de Berlim e ele tentou destruir muitas das coisas que, graças a Deus, foram reconstruídas hoje em dia, mas algumas das que ele construiu continuam aí. Por exemplo, a Arena Olímpica para os Jogos Olímpicos de 1936, que vocês estão vendo aí, o Ministério de Aviação, que hoje em dia ainda existe, esse grande ministério que foi, quase permitiu Hitler ganhar a Segunda Guerra Mundial, que hoje em dia é o Ministério da Fazenda, ou seja, continua sendo terrorífico para os alemães, né? Ou um dos principais aeroportos de Berlim, muitos dos nossos turistas chegam nesse aeroporto Treppenhaus, construído na época nazista. Dessa época nos chegam também vários memoriais e vários monumentos que nos lembram o terrível que foi o nazismo na Alemanha, e por isso Berlim é uma cidade que a gente, quando a visita, apesar... até aqui eu já estava falando de monumentos anteriores a essa época e talvez eram mais desconhecidos para vocês, porque a gente não conhece muito a história da Prússia, palácios como o Neues Palast, museus como o de Pérgamo, ou coisas mais antigas como o Tiergarten, ou a Porta de Brandenburgo, inclusive o Praça da Gendarmerie, Gendarmermarkt, muitos monumentos que eu falei agora provavelmente a gente não conhecia, mas todos nós, seja por séries de televisão, filmes, livros, ouvimos falar da época do Hitler. Então, alguns dos monumentos que nós vamos ver agora, nós já conhecemos. Ou seja, a visita de Berlim começa a ser uma visita bem mais emocional, muito dura, onde a gente vai se encontrar com o pior da nossa história, mas que nos faz lembrar que se Berlim pôde se sobrepor a essa situação, todo mundo pode, e nos faz lembrar também que tem coisas da nossa história que é melhor conhecer para não repeti-las. Então, vale muito a pena conhecer essa segunda parte de Berlim, que agora eu vou começar a explicar. Um dos monumentos que mais me impressiona, eu decidi começar a contar a história terrível da Segunda Guerra Mundial, foi com isso aqui, o monumento aos livros da Bebelsplatz. Porque nessa praça onde fica a Catedral Católica, que eu já mostrei antes para vocês, o nazismo queimou livros, sobretudo livros de pessoas como Karl Marx ou Bertolt Brecht e outras que não tinham a mesma ideologia que eles. E tem uma frase lá que me impressiona muito, que está escrita aí, nesse monumento aos livros queimados, queimar livros, aquele lugar onde são queimados os livros, é simplesmente o começo de um lugar onde serão queimadas pessoas, que foi exatamente o que aconteceu com o nazismo. Vocês podem conhecer essa cidade, essa época tão dura. Eu sei que todo mundo leu algum livro ou viu algum filme, mas eu vou recomendar aqui alguns. A maioria deles, acho que todos menos um, estão em Netflix, então vale a pena. Só quem quiser continuar conhecendo essa parte da história, tem o filme A Queda, As Últimas Horas de Hitler, Der Untergang, em alemão, Geração Guerra, chama em espanhol Filhos do Terceiro Reich, não sei como que é em português, conta a história de 5 amigos que antes do nazismo, um era judeu, a outra era enfermeira, os outros eram filiados ao partido nazista, mas eles começam a se separar quando o ódio e as divisões do país começam a ser cada vez mais importantes. É super interessante, mostra também o ponto de vista daqueles que apoiaram o nazismo desde o começo. Em Netflix vocês vão encontrar o documentário mais impressionante sobre a Segunda Guerra Mundial, com várias imagens de Berlim, que é a Segunda Guerra Mundial em cor, impressionante realmente. E depois temos Hitler's Circle of Evil,
que conta a história dos apoiadores de Hitler. Eu acho muito interessante conhecer a história desses que apoiaram Hitler também, para entender um pouquinho melhor como isso foi possível. Por sinal, grande atriz de Hollywood, Marlene Dietrich, era também de Berlim, hein? Temos vários filmes, ela morreu, acho, em 1980, e tem vários filmes dela, ela era dessa cidade aqui. Temos várias mostras do terror que o nazismo foi, a maioria delas, por sinal, são gratuitas, ou seja, a gente pode visitar vários museus e vários lugares sem ter que pagar custos extra, porque os alemães consideram que todo mundo tem direito a conhecer essa parte da história e que é um jeito de não repeti-la. Como eu disse, por exemplo, temos essa igreja aí à esquerda, que é a Igreja Memorial do Kaiser Guilherme, que ainda continua destruída no mesmo estado que ela ficou depois da Segunda Guerra Mundial, e a intenção é que a gente veja que, apesar de que a cidade foi reconstruída, muitas coisas foram destruídas, que as guerras destroem vidas, patrimônio, história, e por isso essa igreja continua destruída na metade da cidade. Temos fora de Berlim, bem perto, o campo de concentração de Sachsenhausen. Tem vários tours saindo da porta de Brandemburgo toda hora para ir até lá e conhecer um pouquinho a história dos judeus e outros assassinados pelo nazismo. E no centro da cidade a gente pode desfrutar, de fato, a gente costuma ir em um dos dois lugares, na nossa visita panorâmica, a topografia do terror acima à direita, que nos mostra fotografias do terror nazista na cidade, e que fica na antiga sede, na antiga base das SS e a Gestapo. Ou temos, por exemplo, a Casa-Museu de Otto Weid. Otto Weid é um dos vários heróis que houve, porque também houve bastantes alemães que decidiram tentar salvar a vida dos seus vizinhos judeus. Ele tinha uma fábrica de vassouras, e o que ele fez, a vassoura era uma coisa essencial para os nazistas, e no meio de uma guerra, né? Aí ele acolheu vários trabalhadores judeus, fingindo de alguns que eles eram cegos ou que eram alemães bons, e ele conseguiu salvar a vida de centenares deles, e a gente pode visitar esse lugar, ver onde os judeus se escondiam, onde eles trabalhavam com Otto Weid, e lembrar a história de alguns heróis que também os houve, né? Nessa história, não só contar o ruim. Temos também várias amostras dessa parte mais terrível de Berlim. Já falei da destruição, essa igreja que hoje a gente chama de dente quebrado, porque tem essa forma de dente quebrado que vocês estão vendo aí, e a Batalha de Berlim de 1943 1945 foi o que pôs fim finalmente à Segunda Guerra Mundial. Hitler acabou se suicidando, mas essa batalha teve um efeito terrível sobre a cidade, porque tudo ficou destruído. E nesses documentários e filmes que eu falei antes, a gente pode até ver imagens de crianças lutando em favor do nazismo, os soviéticos chegando com a porta de Brandemburgo no fundo, igual vocês estão vendo na imagem, ou ondeando a bandeira comunista na parte de cima do Reichstag. Mas Berlim ficou totalmente destruído ao ponto de que Churchill disse: Berlim, o que é Berlim? Esse conjunto de concreto e ruínas que fica do lado de Potsdam, porque Potsdam sobreviveu bastante bem. Berlim estava tão destruído que eles não puderam nem sequer se reunir em Berlim, eles tiveram que ir para Potsdam depois da guerra. Mas essa história nos deixa vários memoriais, como eu disse, porque os alemães estão bem cientes de que eles não podem esquecer a história, e por isso a gente pode desfrutar no meio da cidade, a apenas 20 metros da porta de Brandemburgo, de um memorial desse tipo, o memorial aos judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, o memorial da Shoah, do Holocausto, onde temos 2.711 blocos que parecem túmulos, que representam esses 6 milhões de judeus que morreram que foram assassinados no genocídio nazista. O chão tem forma de onda, e o objetivo é que a gente, na visita, se sinta parte desse holocausto, sem encontrar saída, perdidos no meio desses blocos onde a gente não pode ver ninguém mais, mas finalmente, como acontece na história do povo judeu, a gente encontre uma saída e chegue num lugar mais agradável, não? Que mais ou menos é o que aconteceu com os judeus perante a Segunda Guerra Mundial. Mas saibam, em Berlim, na Alemanha, na Europa,
não foi só o povo judeu que foi vítima do nazismo. Por isso, em Berlim, temos vários outros memoriais que talvez quem já visitou Berlim, inclusive os viu sem saber o que era, em ordem. Hein? A gente, nessa imagem eu coloquei o memorial ao povo cigano, aos comunistas e socialistas, o memorial aos soldados soviéticos e ao povo eslavo. Embaixo a gente encontra à esquerda o memorial aos eutanasiados, ou seja, pessoas que tinham problemas e doenças mentais ou algum pequeno atraso mental, que foram assassinados também. O memorial das mulheres que se levantaram contra os nazistas porque seus maridos eram levados à força para lutar a favor deles ou em campos de concentração. Dizem que Berlim é uma cidade de mulheres porque, afinal, depois da guerra, muitos homens estavam ou feridos ou tinham perdido uma perna ou simplesmente morrido. Então, as encarregadas de reconstruir a cidade foram as mulheres. E, finalmente, o memorial ao povo homossexual, que também ciganos, socialistas, homossexuais, eslavos, imigrantes, pessoas com doenças mentais, mulheres, foram todas também vítimas, junto com os judeus, do terror nazista, foram inimigos públicos do nazismo, mas, graças a Deus, eles foram derrotados finalmente em 1945. Os ganhadores da guerra, que foram sobretudo Stalin, Churchill, Truman, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, vão se reunir em Potsdam, nessa cidade vizinha de Berlim, nesse palácio de Seligenhof, que nós visitamos de fato com a excursão de Potsdam do Europac, para decidir o que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. A principal decisão foi essa. Esse é o mapa da Alemanha à esquerda, o mapa de Berlim à direita. Eles vão dividir o país em 4 e cada um vai ser entregue a uma das potências vencedoras para administrar o país, né, para reconstruir. Foi muito importante, entre outros, o Plano Marshall, né, para evitar isso, a consequência da Primeira Guerra Mundial, e evitar uma grande crise que os alemães tenham sede de vingança de novo. Vocês estão vendo aí à esquerda a divisão, e Berlim fica dentro da Alemanha soviética, não é? Dentro do que a gente chama desse Mar Vermelho, fica a cidade de Berlim. A cidade de Berlim era tão importante que vai ser dividida também em 4. Né? Tem o lado leste e o centro vão ficar para a União Soviética, porque, a fim de contas, o bairro centro, esse que vocês estão vendo aí bem no centro de vermelho, é o bairro onde ficam todos esses monumentos que eu disse para vocês, e como foram os soviéticos os que ganharam a Batalha de Berlim, eles vão ficar com isso, com todo o leste. E os outros 3 pedaços vão ser a futura Berlim capitalista. Mas, se vocês verem, esses 3 pedaços vão ficar dentro do Mar Vermelho, ou seja, tudo que fica ao redor era a Alemanha comunista. Então, é uma posição bem difícil, né, para esses alemães capitalistas que moram em Berlim, porque eles estão totalmente desconectados do resto da Alemanha. Eles têm que atravessar uma grande estrada, muitos quilômetros até chegar na Alemanha capitalista. Era uma ilha capitalista dentro de um oceano comunista. É bom entender isso, porque eu vou explicar em seguida. Chega um ponto, no ano 48, que os soviéticos dizem que não vão entregar a parte leste do país e que isso vai ser sistema comunista influenciado pelos soviéticos. Então, são criadas 2 Alemanhas. Do lado oeste, a Alemanha federal, que conhecemos como Alemanha capitalista, e do lado leste, com Berlim Leste, a Alemanha comunista, que chamamos Alemanha democrática. Democrática é só um nome, né? Mas, enfim, já temos a divisão de Berlim em 2. Não havia muro ainda, não existia o muro de Berlim, mas a cidade já estava de fato dividida em 2. Enquanto que o lado esquerdo abre seus braços ao capitalismo e temos um novo centro histórico, no centro da cidade, ao longo da Avenida Kudam, que vocês estão vendo aí, que nas imagens, as luzes, grandes lojas, marcas do capitalismo, entre elas a Coca-Cola, um grande crescimento econômico. Tudo isso é o que simboliza a Alemanha capitalista até o ano 89. Enquanto isso, do outro lado, temos um sistema comunista bem mais soviético. Vocês estão vendo aí à esquerda uma avenida que ainda temos hoje, que é a Avenida Stalin, que hoje chama Karl Marx Allee. Temos aquele edifício hoje abandonado, onde era produzida a propaganda do comunismo, que hoje está abandonado.
ou acima, a Praça de Alexanderplatz, com seu grande símbolo da Alemanha comunista, que é a torre de televisão, a Fernsehturm, 368 metros de altura. Hoje em dia a gente pode subir lá no Miradouro, que fica a 200 metros de altura, e tem uma imagem maravilhosa de Berlim. Mas a ideia dos comunistas, quando eles construíram isso, era que desde a cidade inteira, do lado capitalista também, todo mundo visse a grandiosidade da obra dos comunistas na cidade de Berlim. E, de fato, os comunistas nos deixaram grandes lugares, como o Treptower Park, esse grande memorial onde um soldado soviético está destruindo uma suástica, ou praças onde o povo se encontra, como o Boxhagenerplatz, porque os comunistas tinham essa ideia de que o povo devia se encontrar na rua, não ir num lugar, num shopping, não comprar coisas em uma sociedade não consumista, ou carros como o Trabi, né, que todo mundo usava esse carro, e hoje em dia temos uma exposição bem no centro de Berlim, que é a Trabi World, é muito curiosa, mas, na verdade, apesar de que os soviéticos, os comunistas, conseguiram algumas coisas, né, e realmente tinham construções incríveis como essa, a realidade era que o povo estava fugindo. Uns 200 mil alemães cada ano pulavam da Alemanha comunista, passavam para a Alemanha capitalista, atravessavam uma parte de Berlim para outra porque eles achavam que iam viver melhor, que iam encontrar um trabalho melhor e, enfim, que a vida ia ser bem melhor na Alemanha capitalista. Então, por isso, chegou o ano 61, 15 de junho de 61, e os comunistas decidiram isolar Berlim Ocidental. Vocês estão vendo aí à esquerda o mapa de Berlim. Lembrem que Berlim capitalista ficava todo dentro do sistema comunista, era uma pequena ilha de capitalismo. Então, 15 de junho de 61, para evitar essa grande migração de alemães do leste que estão vindo para o Berlim Ocidental, porque é um jeito muito fácil de trocar de sistema econômico, eles decidem construir um muro de 155 quilômetros ao redor de Berlim Ocidental. Grande curiosidade, os que estavam presos não ficavam dentro do muro, os que estavam presos eram os que tinham fora, que eram os que queriam pular para essa parte de dentro. Temos, hoje em dia, ainda essas três fronteiras entre essas duas Alemanhas, depois do muro, foram construídas algumas fronteiras, então, só para algumas pessoas muito especiais, entre elas meu pai, atravessou essa fronteira do Checkpoint Charlie, que vocês estão vendo acima, da Alemanha capitalista até a Alemanha comunista. Meu pai atravessou porque ele era guia de turismo naquele então, ou a ponte que hoje conhecemos como a Ponte dos Espias, a Ponte de Potsdam, que ia de Berlim, atravessava o rio Havel e chegava em Potsdam, que Potsdam era uma cidade comunista que fazia fronteira com o rio Berlim capitalista. Essa ponte até o meio era uma de cada parte e era uma fronteira também que hoje em dia a gente continua tendo, apesar de que hoje está aberta já. Para conhecer essa parte da história da Guerra Fria e do Muro de Berlim, eu recomendo esses três filmes, A Ponte dos Espiões, de Tom Hanks, Guten Tag, Ramon, que é um filme mexicano que conta a história do mexicano que chega em Berlim nessa época, e A História dos Outros, que fala dessa época também. Enfim, já deu a hora, mas já estou acabando. Foi construído um grande muro, 155 quilômetros em volta de Berlim Ocidental, que, além disso, não era muito grande, 3,6 metros de altura, mas havia, na verdade não era um muro, eram dois muros, como vocês estão vendo nessa imagem acima à direita, dois muros, e no meio tinha várias torres de controle, e os soldados comunistas tinham a seguinte ordem: qualquer um que tentar atravessar o muro, vocês vão matá-lo. E por isso, essa faixa onde tinham essas 300 torres de controle em volta da Alemanha capitalista era conhecida como a faixa da morte. Vocês estão vendo alguns pedacinhos do muro. A porta de Brandenburgo, de fato, era parte desse muro. Ficava no meio. A porta de Brandenburgo ficava na faixa da morte. Então, os berlineses capitalistas viam a porta, mas não podiam fazer nada, né? Alguns conseguiram atravessar, felizmente, entre eles algum soldado comunista que cansou daquele sistema. No começo era só um arame de farpas, mas o muro depois foi de concreto.
5.000 pessoas conseguiram atravessá-lo, umas 200 morreram, e a gente pode visitar um memorial. De fato, a gente visita esse memorial dessas 200 pessoas que morreram na nossa visita à cidade. Mas, finalmente, as vontades de acabar com aquilo e de se reunir com a família e os amigos que tinham ficado no ano 61 do outro lado foi muito grande. No ano 89, o sistema comunista estava acabando no mundo inteiro, e um erro do líder comunista alemão, que falou que dali a pouco o muro ia ser possível passar de um lado ao outro. Isso fez que o povo, todo mundo fosse para o muro, e foi descontrolado aquilo, e questão de horas, em novembro de 89, o muro foi destruído. Alguns de vocês, seguro que ainda tem essas imagens na cabeça do povo destruindo o muro, os turistas ficando com pedacinhos dele. Algum talvez tenha esse souvenir em casa. E chegou a hora da reunificação alemã. Depois de 50 anos, 1991, finalmente as duas Alemanhas, a comunista e a capitalista, formaram República Federal Alemã, e o Muro de Berlim passou a ser história. Para conhecer esses momentos tão emocionantes, né? Eu recomendo esse filme Goodbye Lenin, que conta a história de uma mãe que fica em coma, e quando ela acorda, o filho tenta, para ela não ter uma emoção muito grande, porque ela está muito fraca, tenta não contar que agora Berlim é um só, e já não existe mais a Alemanha comunista. Hoje, os poucos pedacinhos de muro que ainda ficam em pé, nós podemos ver, de fato, o nosso hotel, que costuma ser o Hampton by Hilton East Side Gallery, tem esse nome, né? Hampton by Hilton East Side Gallery, porque fica na frente desse monumento, que chamamos da galeria do lado leste, East Side Gallery, onde temos um pedaço de muro de 1,7 quilômetros. Levem em conta que o muro era de 155. Esses quase 2 quilômetros ainda ficam em pé, tem outros pedacinhos em outros lugares também, mas esses 2 quilômetros são todos cheios de grafite, de street art, onde temos um grande comemoração da liberdade, né? E que é tudo o contrário do que o muro representou até aquele então. Realmente é uma maravilha, porque tem obras de grandes pensadores, grandes artistas. Minha favorita, vocês estão vendo aí, o Trabi, que é esse carro típico da Alemanha comunista atravessando o muro. Tem muitas outras, tem até alguns relacionados com a história do Brasil. Enfim, hoje em dia só temos esses pedacinhos de muro, mas para não esquecer a história do Muro de Berlim, naqueles lugares onde o muro passava, temos essas pequenas, esses tijolinhos que nos lembram que por lá o muro passava, apesar de que a gente pode pensar que a cidade sempre foi assim. Não foi assim, esteve dividida em dois, foi terrível durante muitos anos. E olhando o chão de Berlim é muito interessante também, porque naqueles lugares onde morava uma família de judeus, a gente vai encontrar esses pedacinhos feitos com cobre, onde está escrito o nome da família, de cada um da família que morava lá, e quando eles foram assassinados. A gente pisa neles sem perceber, mas essa simboliza também a história dos judeus, que quando mais eles foram pisados, mais brilham. Então, até o chão em Berlim está cheio e carregado de história, e é interessante. Temos o ponte de Oberbaumbrücke, que simboliza a união entre as duas Alemanhas, porque o rio Havel era parte do Berlim comunista. Então, essa ponte deixou de ser utilizada, mas uma vez que as duas se reunificaram, a ponte passou a ser símbolo da união dos dois países. Ainda temos alguma amostra da Alemanha comunista, apesar de que o sistema econômico hoje em dia é capitalista, mercado livre, mas, por exemplo, temos esses sinais tão simpáticos, que é o Wampermann de Berlim, que hoje em dia é usado no país todo, porque isso já virou um souvenir turístico, e parece ser que as crianças obedecem mais essas figurinhas que as nossas, que são mais aborrecidas, né? Por sinal, o primeiro sinal do mundo foi também feito em Berlim, continua funcionando. Vocês estão vendo aí à direita. Mas depois do ano 90, com a unificação das duas Alemanhas, Berlim deixou atrás a Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial, o ódio, terror, holocausto, e Berlim passou a ser uma cidade super moderna, acolhedora,
500 mil de habitantes da cidade, ou seja, quase 20% são de origem estrangeira. E é uma cidade onde até os judeus estão indo morar hoje. Aí vocês têm uma série que está na moda em Netflix, que chama Unorthodox, e conta a história de uma menina judia que, para ser totalmente livre, decide ir embora de Nova York e buscar uma nova vida em Berlim. E é que Berlim, desde os 90 até o 2020, não parou nunca de crescer, se modernizar, e hoje encontramos na cidade uma quantidade incrível de arquitetura contemporânea, seja o Mercedes-Benz Arena, ou a Praça de Paris, do lado da Porta de Brandenburgo, aí na Avenida Unter den Linden, onde temos as embaixadas de França, Reino Unido, embaixada da Rússia, etc. Temos um bairro só de embaixadas, com algumas, como vocês estão vendo aí, da Inglaterra, do México, do Israel, enfim, edifícios muito modernos, como a Filarmônica, ou acima à direita, a Casa das Culturas do Mundo, ou o novo palácio que está finalmente sendo reconstruído e vai acabar esse ano, para virar um grandíssimo museu com um teatro, ou a quantidade de bares e beach bars, bares na praia que tem na cidade de Berlim, que, como eu disse, tem 180 quilômetros de águas. Mas, se tem um lugar que seja representante dessa nova arquitetura e desse novo Berlim, é a Potsdamer Platz, com esses arranha-céus, essa iluminação incrível que vocês estão vendo à esquerda, e o Sony Center, hein, com essa cúpula que parece o Monte Fuji do Japão, que vai mudando de cores ao longo da noite. É uma coisa realmente encabulante. Berlim é uma cidade também super divertida, realmente com uma vida noturna muito vibrante, uma cidade bem segura, apesar das aparências, apesar de ter sido destruída várias vezes ao longo do século XX, é uma cidade divertidíssima, talvez por isso a camisinha foi inventada em Berlim. Temos grandes boates e salas de música, como pode ser o Wehrwerk ou o Panorama Bar. Lá tem grandes acontecimentos da cinema, como a Berlinale, com esse urso de ouro, que é o Oscar de Berlim, ou o Berlin Beer Week, que é o grande festival da cerveja, que é maior ainda que o de Munique, apesar de que o Munique Oktoberfest é bem mais tradicional. Nesse sentido, Berlim tem também o maior zoológico do mundo, com mais de 1000 espécies de animais, que fica no Tiergarten, no Parque dos Animais. E, como prova desse multiculturalismo, esse Berlim aberto e moderno, a gastronomia, dizem que é a gastronomia mais rica do mundo. Vamos encontrar restaurantes de absolutamente todos os países. São famosíssimos. O prato de Berlim, dizem que é a Currywurst, a salsicha com curry, também as shawarmas turcas, mas também é o melhor lugar para experimentar a gastronomia tradicional alemã, seja com joelho de porco, o Eisbein, ou o Spätzle, que é essa massa alemã com queijo de cabra, ou as salsichas, sejam as de Nuremberg ou as de Turíngia, os pretzel, esses pães com sal, ou, claro que sim, o grande doce berlinês, que é as berlinesas, que são esses donuts recheados. Para vegetarianos como eu, dizem que é um paraíso também, está cheio de restaurantes vegetarianos, e para aqueles que gostam de cerveja, temos todas as cervejas que vocês possam imaginar na cidade de Berlim, como grande capital da Alemanha que é, e é o melhor lugar, junto com a Bavária, para experimentar a Weissbier, essa cerveja de trigo, que vocês estão vendo à direita. E para aqueles que gostem de outro tipo de bebida, Berlim é super recomendável também, seja pelo chocolate quente ou esses punches que eles fazem, os mais conhecidos, o de ovo, o Eier Punch, que eu já acho que falei deles na apresentação dos mercados de Natal, ou o Glühwein, que é esse vinho quente que os alemães tomam, sobretudo no inverno, para combater o frio, né? Um vinho quente que se faz com canela. E temos também, claro, entre esses, na época do frio, é a época do Natal, e temos vários doces e várias comidas de Natal, como pode ser a maçã assada, os biscoitos de gengibre, as amêndoas, as salsichas de Nuremberg. E Berlim é uma cidade que, com mais de 80 mercados de Natal, é uma das grandes capitais do Natal do mundo. Já falei para vocês aquela semana passada do mercado de Spandau,
esse mercado de Natal medieval que encontramos num dos bairros periféricos de Berlim e que nós, de fato, vamos visitar, se Deus quiser, em dezembro. Temos 2 saídas para fazer mercado de Natal e aqui no Despandau vamos conhecer a história de São Nicolás, de Papai Noel e curtir na melhor iluminação, dizem, da melhor iluminação de Natal da Europa, com essa porta de Brandenburgo tão bonita iluminada e outros grandes monumentos, como vocês estão vendo aí, ou esse mercado em volta da Casa Gótica de Berlim. Mas que saibam que tem vários mercados também ao longo do ano. Tem um só de chocolate, que é o Weimarkt, ou Markthol, que é no antigo hangar. Aí vocês estão vendo à esquerda, um grande mercado de produtos tradicionais alemães. Ou Fleamarkt, o mercado das pulgas, que fica no Parque do Muro. Enfim, Berlim é uma cidade que tem de tudo a oferecer, uma história muito dura, mas também umas partes da história muito bonitas. Uma cidade muito moderna, muito destruída, mas também muito multicultural. E aí vocês têm a frase desse antigo prefeito berlinês que disse: Berlim é pobre, mas sexy. E o grande cantante David Bowie que diz: a maior mistura de culturas que alguém poderia imaginar está em Berlim. Então convido a todos vocês a conhecer a história e o futuro dessa grande cidade, todos juntos, quando tiverem ocasião. Muito obrigado.